Olá, muito bom dia. Quero saudá-lo na graça e na paz do Senhor Jesus. E para esta devocional, eu quero ler a palavra do Senhor ao seu coração, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, os versos 32 e o 33. E depois, no Evangelho de João, capítulo 10, versos 17 e 18. Primeiro vamos para o Evangelho de Marcos, que assim registra: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Agora no Evangelho de João, capítulo 10, os versos de número 17 e 18 diz assim: Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Em ambos os textos, voltado sobretudo para o que nós comemoramos hoje, o dia da morte de Cristo, a sua paixão, o seu sacrifício, a sua entrega. Nesse dia, numa sexta-feira, há mais de 2000 anos, o Senhor Jesus, ele espontaneamente se entregou, ele espontaneamente se deu. Ele foi o ofertante e ele foi a oferta. Ele, segundo o evangelista João, ao identificá-lo, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos aqueles sacrifícios, todos aqueles ritos que eram realizados na antiga aliança apontavam para o Cordeiro de Deus que viria, para o Messias, para o Verbo e a palavra que se encarnou, para o Emanuel, que é Deus conosco. Neste dia, nós comemoramos, nós celebramos, sabe o que? A vitória de Cristo sobre a morte. Sim, na morte de Cristo, ele derrotou a morte que nós herdamos de nossos primeiros pais quando eles desobedeceram ao Senhor lá no Éden. Por isso, então, esses textos que nós lemos, nós notamos a determinação incisiva de Cristo Jesus em cumprir, em realizar a obra que o Pai dera a ele como responsabilidade para realizá-la. Como ele mesmo afirma, orando e dirigindo-se ao Pai, conforme o evangelista João registrou no seu evangelho, capítulo 17, o versículo de número 4, Jesus, naquela chamada oração sacerdotal, assim se expressou: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. E esta obra é a sua obra sacrificial, foi a sua entrega, foi a sua morte na cruz do Calvário. E no Evangelho de Marcos, no texto que nós lemos, ele vai dizer: Eis que subimos para Jerusalém, e lá o Filho do Homem será entregue. Vejam, o prenderão, açoitá-lo-ão, cuspirão nele e o matarão. Note a maneira consciente, incisiva e direta de Cristo em cumprir aquilo que o Pai lhe determinara na eternidade, o pacto da Trindade na eternidade, conforme registra Apocalipse 13:8, o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. E ali no Evangelho de João nos
versículo 17 e 18 do capítulo 10, ele vai dizer que ele dava ou que ele deu a sua vida espontaneamente pelas suas ovelhas. Tem autoridade para dar e para reavê-la. Portanto, nós aprendemos por meio destas palavras, destes textos e dessas declarações e das atitudes e do sacrifício e da obra de Cristo, a maneira convicta, determinante para ele cumprir aquilo que o Pai determinara a ele na eternidade e que ele de uma maneira submissa, obediente, ele cumpriu e ele realizou a sua obra quando ele disse lá na cruz, então, consumado está. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Por isso você e eu podemos celebrar a nossa libertação da escravidão do pecado. Por isso você e eu podemos celebrar a vitória de Cristo sobre a morte. Por isso você e eu podemos celebrar que por meio dele nós recebemos a salvação, a vida eterna, e por meio dele nós temos a garantia de que um dia estaremos colhendo novos céus e na nova terra. Pai, louvado seja o teu nome por essa preciosa obra realizada pelo teu Filho amado Cristo Jesus, que com intrepidez, convicção e determinação no coração cumpriu fielmente a sua submissão, sendo obediente a ti até a morte e morte de Cristo. E assim obteve para nós, os eleitos, os seus filhos, os seus servos, a libertação da escravidão do pecado e também a vitória sobre a morte, nele, por ele e para ele, hoje e sempre. Amém. Que assim você confesse, reconheça, proclame e anuncie estas verdades àqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém.